Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar a nossa série de análises de REITs, os primos dos fundos imobiliários. E vamos entrar de sola na análise do Stag Industrial. Bora lá. Começando com o que ele investe, afinal de contas, nós precisamos saber que tipos de imóveis nós estamos falando aqui. Ele é um REIT, ou seja, um Real Estate Investment Trust, muito similar aos fundos imobiliários, mas tem as suas diferenças, ok? Focado em imóveis industriais e logísticos na terra do Tio Sam. Uma das principais diferenças do Real Estate Investment Trust, o REIT, para o FI, o Fundo de Investimento Imobiliário, é que o Real Estate Investment Trust é uma empresa e o fundo imobiliário, como o próprio nome diz, é um fundo. Portanto, aqui você não tem cobranças de taxas de administração, taxa de performance, taxa disso, mas você tem o salário dos funcionários, o salário dos colaboradores. Não existe almoço grátis no mundo, né? Eles estão trabalhando, eles vão receber dinheiro. Já os fundos imobiliários, você tem uma instituição financeira que vai proporcionar a gestão, outra vai fazer a administração, você tem a custodiante, cada um é remunerado através de taxas. Esses dados são os mais recentes. Ele divulgou o seu resultado do primeiro trimestre de 2024, que se encerra ali no dia 31 de março. E como é que está a carteira atual, o portfólio atualizado? São 570 propriedades imobiliárias. Então aqui a gente já vê uma diferença gritante para os FIIs brasileiros, né? Não existe nenhum fundo imobiliário brasileiro que tenha tantos imóveis quanto aqui, né? 570 propriedades em 41 estados americanos. Então tem uma diversificação geográfica bem grande também. E você tem ali de área bruta locável 113 milhões de pés quadrados. É óbvio que a gente não utiliza essa métrica, a gente utiliza metros quadrados e eu já fiz a conversão para você. Então dá 10 milhões de metros quadrados. Então, isso é o que nós estamos falando aqui. Realmente é algo que chama muito a atenção, né? São números que a gente não está acostumado a ver no mercado brasileiro. E embora a maior parte do portfólio consista em propriedades com um único inquilino, ele vem aumentando gradativamente aquelas propriedades imobiliárias com vários inquilinos, multi-inquilinos. E o ano passado, ele fechou com uma taxa de ocupação de 98%. Então você tem ali 2% de pés quadrados, né, metros quadrados vagos, e os outros 98% estão ocupados. É uma taxa de ocupação, inclusive, melhor do que muitos fundos imobiliários de galpões logísticos e imóveis industriais que nós temos no Brasil. Isso tudo é muito legal, é muito bacana, é muito bonito, mas a gente tem que ver se ele tem aquela escadinha maravilhosa que nós gostamos. Lembra das escadinhas? Então a primeira que é importante, tanto para ações, quanto para fundos imobiliários, para REITs, não importa. A gente sempre vê o crescimento no longo prazo das receitas, do lucro, fluxo de caixa. E como é que tá essas escadinhas aqui da Stag Industrial? Olha, a primeira escadinha que nós temos aqui é esta daqui, que é muito bacana. As receitas em milhões de dólares. Olha só nos últimos 10 anos que crescimento maravilhoso. Isso aqui que nós estamos buscando. Então, a cada ano que passa, ele vem ganhando mais e mais com os aluguéis, vem ganhando mais e mais dinheiro. Isso é fundamental. Então, o primeiro checkpoint, ótimo. O segundo é o lucro. E aqui o lucro você vê que ele melhorou bastante, principalmente de 2020 para cá. Ele começou a dar lucro em 2016, 2004, 2014, 2015, ele ainda dava prejuízos e depois ele começou a engatar os lucros, foi gradativamente melhorando e hoje ele já tem uma estabilidade maior ali na sua lucratividade. Mas aqui vem o pulo do gato importante. Quando a gente fala em REITs, a gente não pode esquecer que eles investem em imóveis. E imóveis têm alta depreciação. E a depreciação, ela acaba prejudicando o seu demonstrativo de resultados, que é aqui, onde entra o lucro. A última linha do DRE é o lucro. Agora, quando você tem uma depreciação, não significa que teve efeito caixa. Você vai descontar aqueles valores depreciados da sua DRE, mas não significa que o dinheiro efetivamente saiu da conta deste REIT.
Inclusive, isso que você está vendo aqui é como que ele contabiliza a depreciação dos seus imóveis. A despesa de depreciação do Stag Industrial é calculada pelo método linear com base nas seguintes vidas úteis estimadas. Estou colocando aqui embaixo para você. Então, você percebe que tudo isso aqui tem impacto naquele resultado ali, que faz o lucro ficar mais comprimido. Só que o que mostra melhor a realidade de fato do que está acontecendo num REIT não é o lucro, é o fluxo de caixa livre, porque aqui você vai contabilizar toda aquela grana que entrou dos aluguéis, eventuais outras receitas que você possa ter, e já vai descontar tudo aquilo que você utilizou para fazer novas aquisições, para fazer a manutenção ali do dia a dia dos imóveis, serviços, obras, tudo já é descontado e aí você chega ao fluxo de caixa livre. E olha a diferença, olha como muda a figura. Então esse é o impacto que a gente tem da depreciação e cuidado para não chegar a conclusões equivocadas analisando apenas o lucro. É fundamental que você analise o fluxo de caixa livre. E olha aqui o fluxo de caixa livre, dá uma olhada aqui na tela. E agora eu vou colocar o lucro. Olha a diferença, né? Você percebe claramente aqui a importância de analisar corretamente, né? O lucro não te chama tanta atenção. Aí você vai para o fluxo de caixa livre, você já vê que chama bem mais atenção. E o que o REITs, assim como os fundos imobiliários, precisam fazer? Distribuir a maior parte dos seus resultados em rendimentos, em dividendos para os seus investidores. E aqui está a escadinha de dividendos da Stag Industrial. É aquela escadinha que a gente gosta, ano após ano, ele vem aumentando o quanto que ele paga por ação. Lembrando que isso daqui está em dólares. Então é isso que ele vem pagando aí nos últimos 10 anos aos seus investidores. Agora, falando em 10 anos, como é que foi a performance dele? A gente teve o Stag tendo uma rentabilidade de 9,45% ao ano. Esta é a rentabilidade média que você teve investindo neste REIT. Ele foi inferior à bolsa como um todo, porque eu coloquei aqui para comparação o VOO, que é ETF do S&P 500, que teve uma rentabilidade anual de 12,94. É o roxinho que você está vendo aqui. Agora, o EWZ é a Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira, como você está vendo aí na sua frente, né, teve uma rentabilidade negativa de 1,24% ao ano na média, né? Então, aquele investidor que só investiu no Brasil, caramba, olha a oportunidade que ele perdeu aqui de ter uma performance bem melhor, apenas colocando um investimento ali que não seja da Bolsa Brasileira, que não esteja no mercado brasileiro, não tem nada a ver com a economia brasileira, é em dólares, entende? Então é assim que a gente vai fazendo um gerenciamento adequado, inteligente da nossa carteira, do nosso portfólio. O Stag Industrial já teria proporcionado para o investidor que não ficou 100% no Brasil, resultados muito melhores. Uma coisa que eu gosto bastante desse REIT é que ele tem inúmeros inquilinos, ele não depende de apenas um. Hoje, o inquilino mais importante é a Amazon, que não é qualquer um, né? E se você vê o quanto que ela contribui de receita para esse REIT, é apenas 3%. Então ele tem muita diversificação. Aqui você está vendo os 20 principais inquilinos. Além da Amazon, tem inúmeros outros aqui, como a FedEx, a DHL e assim por diante. E, eventualmente, se um ou outro acabar saindo, opa, pera lá, eu não vou ter a completa derrocada do REIT, né? Tem outros inquilinos. Assim como os segmentos, as indústrias desses inquilinos são as mais variadas possíveis. Você tem aqui em primeiro lugar, é claro, né, de logística e de frete aéreo, mas você tem também de empacotamento, containers, de componentes automotivos, maquinários, você tem distribuidor de bens de consumo, você tem de bebidas, indústria química e assim por diante. Então isso aqui também traz bastante segurança para você, porque se um segmento ou outro entrar em crise, caramba, também não vai ter a derrocada. E o vencimento dos contratos? Olha,
Os contratos que representam mais ou menos ali 8,5% a 9% da receita total, eles vão expirar entre 1º de abril de 2024 a 31 de março de 2025. A maior parte dos contratos, eles expiram aqui, ó. Entre 2026 a 2029 é onde o grosso dos contratos vai vencer. E aí, quando a gente vai para aquela parte de ativos e passivos, que é muito importante para ver a estrutura de capital deste REIT, ele tá super tranquilo. Hoje ele tem mais de 6 bilhões de dólares em ativos. E aqui que vai entrar em ativos? Você vai somar as terras que ele tem e as construções acima dessas terras, acima desses terrenos, os imóveis propriamente dito. Ele tem um valor irrisório em caixa e ele tem aqui os aluguéis a receber dos seus inquilinos. Então você vai somar tudo isso daqui e tem um ou outro detalhezinho ali que você vai somar também, mas para simplificar, isso é o que mais importa na parte dos ativos, você chega a 6 bilhões 290 milhões de dólares. E aí os passivos é 2 bilhões 870 milhões, sendo que a maior parte desses passivos é o quê? É a dívida. E aqui eu separei para você a dívida. Ó, total da dívida é 2 bilhões 650 milhões de dólares. Beleza. E quanto que ela custa de juros? Então você vai pegar quanto que é cada dívida, o peso dela, né, o montante dela, e ponderar ali, porque senão você vai chegar a conclusões equivocadas. Então a taxa média ponderada de juros é 3,79% ao ano. No cenário brasileiro isso é inimaginável, né? Você pagar menos de 4% ao ano em taxa de juros, mas esse é o custo da dívida aqui do Stag Industrial. Então vamos ver aqui o demonstrativo de resultado mais atualizado. Olha só, aqui nos 3 primeiros meses de 2024, ele teve 187 milhões de aluguel, mas aí tem as despesas também, né? As despesas com as propriedades custaram 39 milhões. E aqui, ó, 12, quase 13 milhões de dólares foi justamente para pagar salários de funcionários de toda a equipe. Então, tem gastos aqui também, né? Como eu expliquei lá no começo do nosso bate-papo, fundos imobiliários são taxas, aqui são salários. E olha que importante aquela explicação que eu dei para você sobre depreciação. Olha como ela afeta. Só nos 3 primeiros meses de 2024, 71 milhões de dólares em depreciação e amortização. Daí aqui embaixo você tem outras despesas, o quanto que ele teve aqui com despesa da dívida, ó, 25 milhões de dólares. Então o lucro desses 3 primeiros meses foi 37 milhões de dólares. Mas você já sabe que não deve só analisar o lucro. E agora vamos analisar o fluxo de caixa, né? Que é o fundamental. Então, quando a gente vê aqui o fluxo de caixa das atividades operacionais, foi 105 milhões de dólares, bem melhor que 2023, que foi 86 milhões. Então teve uma melhora de 21% aqui no fluxo de caixa das atividades operacionais. Aqui ele gastou muito mais nas atividades de investimento, porque ele fez a aquisição de uma propriedade imobiliária em Cincinnati, Ohio, por um valor de 49 milhões de dólares. Então, isso acabou impactando aqui no fluxo de caixa de investimentos. O que eu sugiro é você nunca analisar fluxo de caixa por apenas um trimestre. O legal é você ir vendo ao longo do tempo, porque você sempre vai ter uma compra aqui, uma compra lá. Então, não foque apenas na árvore, acompanhe as árvores, a floresta como um todo. Então, em resumo, 570 imóveis, 41 estados americanos, mais de 10 milhões de metro quadrado, uma taxa de vacância super baixinha, histórico de receitas crescentes, fluxo de caixa livre crescente, dividendos crescentes. Então, aqui está uma opção para você que quer dolarizar o seu patrimônio investindo num REIT de imóveis industriais / galpões logísticos. E para você contar com auxílio profissional nos seus investimentos, basta você conhecer a nossa consultoria enviando um e-mail para contato@robcorreia.com.br. Apenas profissionais certificados vão cuidar dos seus investimentos, seja no Brasil ou seja no exterior. E para conhecer como funciona, é só mandar aqui um e-mail que a gente entra em contato explicando tudinho para você, tintim por tintim. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado neste mesmo lugar amanhã. Então, eu te vejo lá.